graça e a paz, minhas irmãs. Pode se sentar. Graças a Deus. Eu e o João estamos gratos porque o Senhor nos trouxe aqui, nos reuniu aqui nesse dia. Estamos revendo velhos amigos. E é tão bom quando a gente se sente em casa. É tão bom quando a gente está em família. E eu tenho aprendido de Deus que o corpo de Cristo é tão diverso. E essa diversidade é tão linda, tão preciosa, né? Meu joelho não é igual ao meu cotovelo, mas eles são necessários no corpo, né? E é tão bom a gente ver a liturgia do culto distinta, a maneira diferente que nós louvamos a Deus, mas adoramos o mesmo Deus, cremos no mesmo Deus, amamos a palavra de Deus, e isso é tão precioso, né? Essa diversidade. E algo que deixou meu coração muito encorajado foi esse momento que nós tivemos aqui com a próxima geração. Gente, é muito importante. Eu imagino que vocês já receberam lá, né, no encontro de vocês, no tempo de vocês, abundantemente, e que vocês sabem o que é se posicionar como mães, profetizando sobre essa geração, intercedendo, dobrando os joelhos, gente, porque os filhos de crentes, eles nascem num ambiente favorável, mas eles não nascem crentes. Deus não tem netos, Ele tem filhos. E os nossos filhos precisam conhecer o Deus a quem nós amamos e servimos. Então, você que é mãe, você que é pai, a gente desde pequeno traz esses meninos, a gente ensina a criança no caminho que ela deve andar, não é isso? Mas olha, nós proporcionamos um ambiente, mas quem convence os nossos filhos da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito de Deus. E nós precisamos de dobrar os nossos joelhos. Se nós geramos com o ventre, agora nós precisamos gerar com os nossos joelhos, pedindo Espírito de Deus, apresenta Jesus aos nossos filhos, né? E a gente está vivendo um tempo tão desafiador, onde o inferno se levantou frontalmente contra essa geração, e eu não tenho dúvidas, eu não tenho nenhuma dúvida, de que o inferno está sentindo o cheiro do que vem por aí. Porque, se você observar o movimento bíblico, quando foi que Faraó mandou matar os bebês dos hebreus, os homens? Quando Moisés estava para nascer. Ele já sentiu o cheiro de alguma coisa que estava por vir. E ele libera um decreto de morte sobre aquela geração. Mas nada pode abortar ou matar o projeto de Deus. Né? Bendito seja o Senhor. Nós, como mães, nós precisamos de nos lembrar do legado que nos deixou Joquebede, né? A gente não pode salvar os nossos filhos, a gente protege eles por um tempo. A gente não pode salvar os nossos filhos, mas a gente pode proporcionar, preparar o ambiente, o cesto, passar o betume da intercessão e colocar nas águas do Espírito e crer que o Senhor vai cumprir o propósito na vida dos nossos filhos, amém? Mesmo que tudo diga não, o Senhor é fiel e Ele zela pela sua palavra. Então, eu quero liberar uma palavra específica para você que é mãe e está com seu filho desviado do Evangelho. Minha querida, em nome de Jesus, não acredite nas mentiras do inferno. O seu filho foi consagrado ao altar. Então, ele pertence ao Senhor. O seu filho é propriedade do Senhor, porque eles foram consagrados no altar de Deus. E a nossa oração, Senhor, reivindica de volta o que é teu, em nome de Jesus. Amém? Não desanima não para de orar não, porque o Senhor não está surdo ao seu clamor. E o Senhor vai fazer o tiro sair pela culatra. Já vai arrepender da hora que ele foi mexer com seu filho. Porque vai virar um evangelista, um pastor, um missionário, cheio do poder de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Creia. Continua na sua posição, orando, perseverando, jejuando, porque o Senhor não está surdo ao nosso clamor. Amém? E você que tem a alegria de ter os seus filhos na presença do Senhor, já crescidos, glorifique o Senhor por isso, continue orando por eles também. Senhor, fortalece, aprofunda as raízes. Não deixa o diabo fazer gracinha com eles, não. Né? Gente, quando a gente se torna mãe e pai, a gente não para de orar mais não, tá? Tem esse negócio, você casou, não ora. Não, agora você tem casa. Agora você ganhou mais gente para orar. Agora você ora por seu filho e sua nora. Sua filha e seu genro. Depois chega os netos, mais gente para orar. A gente só vai ganhando upgrade na intercessão. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 13. E eu fico tão feliz quando eu vejo o Espírito Santo de Deus alinhando, né? Quando eu entrei aqui,
eu sentei ali, aí já veio o aval do Espírito. É isso mesmo que eu quero que você fale. Glória a Jesus, né? O Evangelho de João, capítulo 13. Você pode se colocar sobre os seus pés. Nós vamos ler a palavra do Senhor. A partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os pés? Os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés? Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada a não ser os pés, pois quanto ao mais, está todo limpo, e vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, e foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas, e voltando-se à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Senhor, essa é a tua palavra. E nós te pedimos, ó Deus, que ela fale ao nosso coração, que o teu Espírito Santo nos revele, abra o nosso entendimento, a nossa mente humana, para que a gente não discirna apenas com o nosso cérebro, mas através do teu Espírito Santo, que é a revelação da tua palavra, entrando pelos nossos olhos, passando pelo nosso cérebro, desça ao nosso coração e mude a nossa atitude no nosso dia a dia. E assim que a nossa vida glorifique o teu nome, em cada escolha, em cada decisão, em cada maneira de viver. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode se sentar. Gente, esse texto, ele sempre me desconcertou. Porque quando a gente vai estudar um pouco a cultura judaica, a gente entende, como já foi dito aqui, sem querer ser redundante, que lavar os pés aos convidados, aos visitantes, era o que oferecia um bom anfitrião. Um bom anfitrião, alguém que recebia o outro, a visita com honra, providenciava a lavagem dos pés. Por quê? Porque naquela época as pessoas usavam sandálias, as estradas eram pouco pavimentadas, algumas estradas do Império Romano tinham algum tipo de pavimento, de pedras, mas a maioria dos caminhos que eram percorridos eram caminhos de um terreno extremamente árido. Quem vai hoje em Israel percebe claramente como é o terreno, né? Como é a geografia naquele lugar. Então, tem muita terra, muito pedresco. Então, os pés ficam empoeirados. Se você está de sandália, os pés ficam empoeirados. As mesas eram baixas. Então, os pés ficavam, as pessoas se assentavam em almofadas, não em cadeiras da altura que a gente senta hoje. Elas se recostavam em almofadas e pequenos bancos que ficavam à beira de uma mesa que era baixa. Então, um bom anfitrião, ele providenciava o ambiente para que os seus visitantes tivessem os seus pés lavados. A gente vê um episódio parecido quando a gente vê aquela mulher chegando por detrás de Jesus e lavando os seus pés,
com as lágrimas e enxugando com os cabelos. E quando Levi questionou por que aquilo estava acontecendo, ela fala assim: você não me lavou os pés. E ela não cessa de lavar os meus pés com as suas lágrimas. Você não me deu nenhum beijo, nenhum ósculo. E ela não cessa de beijar os meus pés. Então, a gente vê que era alguma coisa que fazia parte, né, de uma boa recepção, uma recepção afetuosa dentro de um ambiente. Mas não era só isso, gente. O escravo encarregado de lavar os pés aos visitantes não era apenas um servo na casa. Era o menor entre os servos da casa. Se já tinha um sistema de serviço, dentre aqueles funcionários, o menor servo, não era apenas o servo, mas o menor servo era aquele que lavava os pés. Por isso que para Pedro foi tão absurdo. O Senhor não pode me lavar os pés. O Senhor não vai me lavar os pés. Porque para ele era destoante, o Senhor é o Messias. O Senhor é o Filho do Deus vivo. Como é que o Senhor, com toda a autoridade e poder que o Senhor tem, você vai lavar os meus pés? É por isso que ele reagiu dessa forma. E Jesus deixa muito claro: se eu te não lavar, você não tem parte comigo. Tem alguma coisa aqui, Pedro, que eu quero que você entenda. Que você entenda o lugar que eu estou me colocando. Ele já sabia, como o texto está dizendo para a gente, e como foi dito também, que Judas Iscariotes estava sentado na mesa, mas nenhum texto bíblico, nenhuma tradução da Bíblia diz que Jesus só lavou o pé de 11. Ele lavou o pé dos 12. Pedro iria negá-lo pouco depois, Judas iria traí-lo pouco depois, mas ele se cingiu de uma toalha e lavou o pé dos 12. E, às vezes, eu ando em muitas denominações, a casa dos irmãos, diversos, e eu já vi essa experiência sendo repetida, não como foi um teatro aqui hoje, lindo o que foi feito aqui, mas, de fato, alguém querendo honrar a outra pessoa, então faz a cerimônia do lava-pés. Mas, gente, eu nunca vi um pastor ou um bispo lavando os pés de um zelador. E era mais ou menos isso que Jesus estava fazendo. O maior lavando os pés do menor. Vale lembrar, gente, que esse lava-pés, ele proporcionava para a pessoa que recebia refrigério, alívio. Não era apenas um ritual de limpeza. É igual o banho para a gente hoje. O banho não é só sobre limpeza, né, gente? O banho é sobre... que depois de um dia de trabalho, um dia exaustivo de trabalho, seu corpo está todo doído, você chega e toma um banho. Como aquilo te renova, não é isso? Você passou por uma viagem, vocês foram num acampamento, vocês foram mexidas de todas as formas, não é? Depois você chega em casa e toma um banho. Desmonta, né? Relaxa, é tão bom. Então, o lava-pés é semelhante ao nosso banho. Não tem a função só de te limpar, tem também a função de levar a você descanso, refrigério. E quando a gente pensa sobre essa perspectiva do lava-pés, Jesus não está mandando a gente repetir a cerimônia do lava-pés. Ele está usando um hábito daquela época, daquela sociedade, para dizer o que estava por trás disso. Se eu sou Senhor e Mestre, vos lavei os pés. Vocês dizem que eu sou o Senhor. Eu sou. Eu não estou negando a minha identidade. Eu sou o Messias, eu sou. Eu sou Deus encarnado, eu sou. E mesmo sendo, eu não me privei, eu não me considerei demasiado grande, a ponto de não poder lavar seus pés. Gente, isso é desconcertante. Isso é desconcertante. Imagina Jesus entrando aqui agora e tirando seu sapato. Imagina Jesus chegando para você e falando: você quer que eu faça uma comida para você? Você entende? O que é isso, Senhor? Você se joga no chão e fala: não, é eu que quero cozinhar para o Senhor. Né? Por isso que ele fala assim: tudo que vocês forem fazer, fazei como para o Senhor. Então, por que não é assim? Se essa é a herança e o legado que nós recebemos, qual que é a função do legado? Gente, o legado é uma geração passa para outra geração uma dádiva que deve ser passada adiante. Uma geração contará a outra geração os feitos do Senhor. Você lembra desse versículo? Pois é,
O legado não é só para a gente receber. Não é para a gente só colher das benesses que alguém plantou. Vocês estão inseridos numa nação que desfrutou das benesses dos fundadores dessa nação. Homens e mulheres de oração comprometidos com a palavra. Homens e mulheres tementes a Deus, que estabeleceram um dia, um feriado, para dar graças ao Senhor por todo o bem, por cada colheita. E hoje, como é que essa nação está vivendo? Dá uma observada na cultura da nação que vocês estão inseridos. Eles estão passando isso adiante? Vocês entenderam? O legado não é só para a gente receber e colher das bênçãos. O legado é para a gente aprender um princípio fundamental para a perpetuação daquilo que foi feito nas próximas gerações, para que outras gerações sejam também abençoadas. E aqui, gente, Jesus está frontalmente abalando uma estrutura infernal, o orgulho. Pensa comigo, Lúcifer já era grande, querubim da guarda ungido para cobrir, coberto de pedras preciosas. O texto de Ezequiel, o texto de Isaías descrevem um ser que andava sobre pedras afogueadas. Você já pensou o esplendor de Lúcifer, gente? O nome era Lúcifer, que hoje se tornou pavoroso para nós por causa daquilo que ele se tornou, Satanás. Mas Lúcifer, um anjo de extrema resplendor e luz. Querubim ungido para cobrir. E de repente não foi suficiente. E subiu ao coração dele o desejo de ser mais, de ser como Deus. Serei como Deus. Jesus fez o caminho contrário. Sendo Deus, se esvaziou, assumindo a forma de servo. Gente, durante os 30 primeiros anos de Jesus, ele foi quem? Ele foi filho, aprendiz de carpinteiro, primo, irmão, porque depois Maria teve outros filhos, Jesus tinha irmãos e irmãs, segundo o relato bíblico. Ele pertencia àquela pequena comunidade de Nazaré. Por que ele não tinha credibilidade em Nazaré? Porque na cabeça de um judeu, o Messias que Deus iria enviar, era um homem que iria ocupar o lugar de Salomão. Ele iria restituir a glória a Israel. Eles iriam voltar a ser um povo poderoso na terra. Era o Messias político. Era o Messias que iria arrancá-los do império, do domínio opressor de Roma. E aí vem Jesus. Algumas pregações equivocadas que eu já ouvi disseram que Jesus era poderoso e ele tinha em Cafarnaum casa de praia. Cafarnaum, gente, é uma aldeia de pescadores. As casas são minúsculas. 3x3 tem lá os resíduos, os restos arqueológicos. 4x4, 3x3. A casa era para se abrigar quando estava o frio, estava muito intenso. Normalmente as pessoas dormiam no telhado e usavam ali para estocar algum alimento ou guardar alguma coisa. As pessoas tinham muito pouco. E Jesus tinha casa de praia, difícil. Não, Jesus entrou no jumentinho, porque jumentinho era a BMW da época. Não, gente, tinha os cavalos do Império Romano, as bigas. Você lembra das bigas do Império Romano? Pois é, gente. Ele podia ter nascido em Jerusalém, mas foi nascer em Belém e não tinha lugar para ele. Você acha que se Deus quisesse abrir um lugar para ele, né, na hospedaria, Deus não tinha aberto? Gente, mas ele foi em rota de colisão com Lúcifer. Ele nasceu e foi colocado no lugar que animal come. Depois ele teve que fugir para o Egito. Depois ele volta e se instala em Nazaré, passa a sua infância numa aldeia que devia ter na época entre 800 pessoas, poucas famílias em Nazaré. Depois, quando ele começa o seu ministério, ele vai para Cafarnaum, uma aldeia de pescadores. E a grande Jerusalém matou Jesus.
Ele se esvaziou em tudo ele se esvaziou, para apresentar para a gente aqui, gente, ele estava a poucas horas da crucificação. Ele estava dando, sabe assim, vamos supor que você descubra que vai morrer. Você tem um diagnóstico, o Senhor já falou que não vai te curar, que não vai manifestar a glória, que está te trazendo para casa. Você sabe, você está ali nos seus últimos momentos. O que você faz? Você reúne a sua família, seus filhos, e vai dizer, vai acentuar, vai afirmar o que é mais importante. De todos os seus ensinamentos, o que você quer fixar. Se eu vivesse isso, eu ia chamar os meus filhos e falar, não há vida sem Deus. Não se apartem da única fonte que é Deus. Senão vocês estão condenados. Para o João eu ia falar, não arruma uma pericrente para casar. Busca do Senhor uma esposa. Gente, se a gente está no leito de morte, não é isso que a gente vai fazer? Pois é, Jesus está em dos seus últimos momentos com os seus discípulos. Ele está naquele último momento, antes da última ceia. Antes de partir o pão. E o que ele enfatiza? Se eu sou Senhor e Mestre, vos lavei os pés, façam vocês o mesmo. Ou seja, assuma o lugar do menor. Não tenha medo, gente. Mas eu me senti tão humilhada. A gente só se sente humilhado quando a gente não é humilde. Não se pode humilhar alguém que é manso e humilde de coração. Os problemas acontecem no casamento por quê? Orgulho. A gente não quer ouvir as lideranças por quê? Orgulho. A gente não quer se submeter a pai e mãe por quê? Orgulho. As estruturas malignas de orgulho estão enraizadas no nosso coração. Em tudo. Se você falar assim, eu não tenho orgulho, olha ele aí. Porque, gente, o pior orgulho que a gente tem é o orgulho espiritual. Quando a gente começa a se sentir melhor do que os outros, porque a gente conhece Jesus. Você se sente mais santa, você se sente mais pura. Gente, uma evidência que eu tenho visto. Quanto mais eu conheço Jesus, quanto mais eu leio sobre Ele, quanto mais eu experimento a comunhão com Ele no quarto, mais eu fico escandalizada com a graça que me alcançou. Menor eu me sinto, mais miserável eu me sinto. E quando eu lido com o meu coração, com as coisas que... Às vezes você se assusta com você? Você se decepciona com você? Graças a Deus que isso acontece. Porque é uma oportunidade, um lampejo que Deus está dando para a gente se lembrar que a gente precisa dEle. Ele não estava brincando quando Ele disse, sem mim nada podeis fazer. O desejo de autossuficiência nasceu lá no Éden. Quando a serpente propõe para a mulher, claro que você não vai morrer. Se você comer do fruto, você será como? A mesma coisa que levou ele à queda, ele sopra para dentro da alma humana. Não ficou só lá no Éden, não, gente. O homem está tentando até hoje ser como Deus. A gente gosta de ter controle. A gente gosta de ter a última palavra. A gente gosta de ganhar discussões. A gente gosta de brincar com a vida. Por que está aí? Tem aborto, não tem aborto? Quem é o homem? De onde que vem essa loucura que fala, meu corpo, minhas regras? Seu corpo, suas regras? Você consegue dar vida para o seu cérebro? Você só acordou hoje e respirou pela misericórdia de Deus? A gente só existe pela graça e misericórdia de Deus. Mas como nós somos arrogantes. Quando tem uma demanda, alguém pensa diferente de você, você tem que provar que você está certo. Quando você se encontra com uma criatura que ainda não teve a revelação da graça de Deus, você olha para ela de alto a baixo, sangue de Jesus tem poder. Gente, uma vez eu vi uma peça que nunca mais me saiu da cabeça. Na peça vinham trazer aquela mulher adúltera para Jesus. Era uma peça aqui dos Estados Unidos, eu vi num DVD, de muitos anos atrás.
E ele estava fazendo um tanto de milagre. No meio dos milagres que Jesus estava fazendo, eles trazem aquela mulher adúltera que foi pega em flagrante adultério. E um detalhe, uma delicadeza da cena. Uma delicadeza da cena. Ela estava... claro que eles não colocaram isso no palco, né? Mas, assim, o simples fato de uma mulher estar com o cabelo aparecendo naquela cultura já denunciava que ela era uma mulher impura. Porque as mulheres cobriam o cabelo. Até hoje, naquela região, faz parte. O cabelo é considerado um apelo sensual. Então, o cabelo é escondido. Nos teatros aqui, a gente viu, todas as meninas estavam com a cabeça coberta, fazendo jus àquilo daquela cultura. Né? Então, cobre a cabeça, porque o cabelo é considerado um instrumento de sensualidade. Então, elas escondem o cabelo. As muçulmanas são assim até hoje. Porque a mesma raiz, Isaac, Ismael, mesma raiz. E algumas das judias hoje também escondem o cabelo. E aí, o que ele fez na peça? Quem estava representando Jesus, olha para aquela mulher, pega um pano e cobre a cabeça dela. Eu achei aquilo de uma delicadeza. E aí, aquilo me fez pensar em outra coisa. Quando a mulher adúltera, no texto, chega para Jesus, ele vai escrever na areia. A Bíblia não fala o que ele escreveu, por que ele foi escrever na areia. Tem várias especulações, né? Por que ele estava escrevendo? Será que ele estava escrevendo? Alguns dizem que ele podia estar escrevendo os pecados daqueles homens que estavam ali, acusando aquela mulher. Eu já ouvi também que algumas pessoas falavam que ele estava escrevendo a lei de Moisés, que falava sobre isso. O fato, gente, é o seguinte: essa mulher foi pega em flagrante adultério. Quem trouxe a mulher devia ter trazido o homem também. Porque a lei de Moisés era apedrejar os dois. Mas trouxeram só a mulher. Aí Jesus já sacou que aqueles caras estavam armando para ele. E o texto diz que eles estavam armando para Jesus, porque vamos ver se ele vai ter coragem de fazer algo contrário à lei de Moisés, certo? E aí, gente, essa mulher, vocês acham que eles tiveram preocupação se essa mulher estava vestida, se ela estava coberta, se ela estava com dignidade? Não. Eles queriam fazer um escândalo, eles queriam atrair a multidão, eles queriam que todo mundo se chegasse para Jesus ser confrontado na lei. Então, toda vez que eu imagino essa mulher, eu imagino ela com os cabelos aparentes, eu imagino essa mulher até com, sabe, com as cobertas que ela puxou da cama. Eu imagino ela envergonhada, eu imagino ela apavorada, porque ela sabia que ia morrer. Não foi uma suspeita, foi flagrante. Eu fico imaginando que ela estava com os ombros à mostra, com o cabelo solto. Quando Jesus vê a cena, e ele faz isso, tirou a atenção deles e pôs atenção no que ele estava fazendo. Gente, eu não me canso de pensar que ele estava dando um tempo para ela respirar e se recompor. É a cara de Jesus fazer isso. Ele não olhou para ela. Imediatamente ele tirou os olhos dela e começou a escrever alguma coisa no chão, o que chamou a atenção dos olhares de todos os outros homens que podiam estar também com o olho nela. O que ele vai fazer? O que ele está escrevendo? Enquanto isso, eu fico imaginando ela respirando, coração pela boca, e ela cobrindo os ombros, ela cobrindo o cabelo, ela sentindo vergonha, ela querendo desaparecer. É a cara de Jesus fazer isso, não é, gente? Naquele grande dia eu vou perguntar para ele: o que foi que aconteceu, Jesus? Me deixa eu ver a cena de novo? Ai, gente, tem tanta coisa que eu quero. O que foi que você conversou com Zaqueu? O que foi que o senhor falou para ele? Porque o cara era ladrão corrupto. Foi distribuindo dinheiro, pagando a dívida com todo mundo. O que rolou, Jesus? Tem algumas coisas, gente, que não são claras, mas a gente sabe claramente que Jesus se misturava. Nós somos santos, onde a gente for. Não era o povo que mudava Jesus, era Jesus que mudava o povo. Tem uns crentes meia boca aí que falam assim: não, eu vou lá para boate para evangelizar. Vai nada, você vai lá para ser tentado, meu irmão. Estou falando disso não, gente. Eu estou falando que a maneira de nós passarmos adiante o legado que Jesus nos deixou, sermos testemunhas dele,
servindo àqueles que aparentemente são menores do que a gente. Porque, na verdade, não são, né, gente? Naquele caso de Jesus ali, era aquilo tudo mesmo. Ele, o Senhor, lavando o pé de Pedro, de Judas e de nós todos. Absurdo mesmo. Mas nós somos tudo do mesmo material. A nossa diferença com aqueles que ainda não conhecem Jesus é que nós conhecemos Jesus. Então, a gente tem consciência do amor e também consciência do pecado. Então, a gente não brinca mais com ele. Agora, quem está na escuridão enxerga alguma coisa, gente? Quem está na escuridão não enxerga nada. Eu me lembro da minha mãe, quando nós nos convertemos. Ela saiu do trabalho. Minha mãe não trabalhava para ter carreira. Minha mãe trabalhava para ajudar meu pai para comida dentro de casa. Tinha um culto de terça-feira na igreja. Ela trabalhou o dia todo, saiu do trabalho e foi para o culto. Quando chegou no culto, começou a cantar o louvor, os louvores, aquela presença santa de Deus veio. E ela falou assim, os meus olhos se abriram. Quando eu olhei para mim, eu achei que eu estava nua. Eu estava com uma blusa decotada, que eu sempre usava, que eu tinha tempos. Eu estava com uma calça jeans toda apertada no corpo, e eu não me dava conta que aquilo era indecente. Eu não me dava conta. Mas as escamas dos meus olhos saíram, e eu vi, ninguém foi me falar, ninguém foi me corrigir, o Espírito de Deus me mostrou. E ela falou assim, a minha vontade era de sair correndo, de tão envergonhada que eu estava. Esse é o poder da obra do Espírito. Ele transforma de dentro para fora, e é definitivo. É definitivo. Nós vivemos num tempo onde a gente se adequa. E é do ser humano, gente. Não é uma maldade em si. É uma coisa inconsciente. Todas as vezes que você entra num grupo de pessoas, você observa, sem ser consciente, o código de ética daquele grupo. Então, você começa a perceber o que é aceitável, o que não é aceitável, o que é legal, o que é condenado, e você adota o código de ética. Daqui a pouco você começa a adotar até a palavra. Você já viu um tanto de não crente falando misericórdia? É ou não é? Pode ter certeza, ele não é crente, mas alguém na casa dele é, ou ele trabalha com algum crente. Porque é assim, a gente se expõe ao ambiente, a gente vai absorvendo. Por isso que a gente tem que vigiar. Jesus estava em todo lugar. Era um barco que navegava por todas as águas, mas a água não entrava dentro dele. Porque o que afunda o barco é o que entra dentro, a água que entra dentro. Então, você pode transitar, você pode trabalhar, você pode servir em qualquer ambiente, em qualquer casa, mas é você que muda o ambiente, você é que é o sal, você é que é a luz. A luz é que quebra a escuridão. Vocês estão entendendo, gente? É tão importante a gente saber isso. E o que está acontecendo hoje? Nós não vivemos o legado que recebemos porque passamos por uma obra externa apenas. A gente olha o grupo, se adequa ao grupo, mas não foi uma mudança de dentro para fora. Então, você continua na igreja, mas você continua fofocando. Você está na igreja há 10, 15 anos, mas continua odiando. Você continua tendo desejo de vingança. Você continua tendo um coração rebelde e desobediente. Você continua espalhando más notícias. Você continua prestando atenção no tamanho da saia da irmã, mas não está prestando atenção no tamanho da sua língua. Gente, santificação, ela aparece por fora de verdade quando ela transborda. Já encheu dentro, aí transborda. Então, não caia na tentação. Não caia na tentação de fazer a sua própria reforma exterior. Dependa de Deus. Deixa esse legado te alcançar. A humildade talvez seja uma das coisas mais difíceis da gente desenvolver. E por isso que a gente anda tão cansado. Jesus fala assim, vinde a mim,
todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas ele não para aí. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Pior coisa é a falsa humildade. Parece, mas não é. A pessoa vem assim, ô pastor, eu quero servir, o que eu posso fazer? Posso decorar, pastor? Eu tenho um dom, eu decoro, quero decorar. Ô irmã, você pode fazer isso? Claro, pastor, 6 da manhã. E 6 da manhã ela está aqui mesmo. Ela vem, ela faz tudo, ela adorna, ela ensaia, ela canta, ela faz e acontece. Quando chega lá na casa dela, onde é um ambiente comum, ordinário, não tem ninguém olhando para ela, fazendo o que ela está fazendo, o marido chega e fala, seu bem, põe a comida para mim lá no microwave, por favor. Ah, pelo amor de Deus, trabalhei o dia inteiro, estou exausto, fiquei o dia inteiro na igreja, trabalhei tanto lá, não sou empregada não, vai aí, se vira aí, ó. Essa aí é quem você é de verdade. Sabe qual que é o nosso pior problema? A máscara social. A gente parece ser o que não é. Parece ser mansa. A gente parece ser mansa. Paz do Senhor. Fala até baixinho. Paz do Senhor, irmão. O filho do pastor sobe no seu sofá, você fala assim, ô bem, desce daí. Neném, vem cá, desce daí, neném. Senão você cai e faz dodói. Aí o seu filho da mesma idade, o pastor vai com a família dele embora. Aí o seu filho da mesma idade gostou da ideia do garoto do pastor, sobe no sofá e começa, desce daí agora! Sabe quanto custou esse sofá? Vem aqui, menino. Essa aí que você é de verdade. A gente parece, mas não é. E Jesus quer ensinar a gente a ser manso e humilde de coração. Gente, esse legado é indestrutível, é inabalável. Ô, gente, Jesus tinha tanta autoridade que Satanás vem na cara dura e fala, se você é filho de Deus, Jesus não precisava provar nada. Ele podia falar assim, vou te mostrar quem é filho de Deus. Né? Ele ainda conversou com Satanás. Manda que essas pedras transformem em pão, você não é filho de Deus. Manda que essas pedras transformem em pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Quem tem autoridade, não precisa de bater na mesa e gritar, não, gente. Você já viu algum guarda aqui nos Estados Unidos gritando? Denuncia, ele não é mais autoridade, ele é autoritário. Autoritarismo é a distorção da autoridade. A autoridade de Jesus, se você está cheio da autoridade de Deus, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fazia, ele o quê? Você não precisa nem de gritar para ele. É só você entrar no ambiente, se você está cheio de Deus, que ele vai lá vem ela para me perturbar. E vai ter que ir saindo, Porque não é sobre o volume da sua voz. A intenção é sobre a autoridade que te reveste e que não é sua, ela vem do alto. Quando Satanás encheu o pacote, Jesus falou assim, basta, retira-te. E ele fez o quê? Obedeceu. Isso é autoridade. O guarda chega e só põe o carro aqui atrás de você, né? Se a polícia entrou atrás do seu carro, o que você faz? Imediatamente. Se ele fez, o negócio já ficou ruim. Aí você já começa a tremer as pernas, não é? Isso é o quê? Autoridade. E no mundo espiritual, é algo semelhante assim que a gente pode ser. Mas a gente vai ter que se despir do velho homem, da vontade de ter razão, dos gritos, do dedo na cara, do desejo de vingança, porque o legado que nós recebemos e que nós precisamos ensinar à próxima geração é humildade e mansidão. Quem é humilde e quem é manso
serve naturalmente. Vê um problema, opa, está precisando de mim ali. E ele não precisa de postar no Instagram. Ele não precisa da aprovação do pessoal. Ele não precisa do pastor vir e falar, filho, muito bem, você fez um ótimo trabalho. Tem gente que serve. Daqui uns 10 anos sai da igreja falando, essa igreja não me valorizou. Sua motivação estava errada. Você não serviu porque você ama a Deus, você serviu querendo visibilidade. Servir é servir. Ser visto é outra coisa. Queira servir, não ser visto. Agora, gente, esse desejo não brota do nosso coração carnal, não, tá? A gente gosta de poder. Você sabe do que eu estou falando. A gente gosta quando vê Deus nos exaltando. A gente gosta quando tanto de gente não acreditou e vem Deus e te exalta. Aí você mostra para todo mundo que a sua vitória hoje tem sabor de mel. Mas, gente, quem está genuinamente servindo a Cristo, você serve e ainda se sente um servo inútil. Ô Senhor, tudo que eu faço ainda é tão pouco comparado diante do seu amor. Agora, essa humildade e mansidão, gente, não é só sobre serviço, é também sobre serviço. Mas o que os nossos filhos têm visto em nós? Às vezes você é uma mãe maravilhosa aqui na igreja, um pai maravilhoso aqui na igreja, mas em casa é omisso. Em casa é raivoso, irritadiço. A humildade e a mansidão, ela deve ser uma perseguição nossa todos os dias. Todos os dias. E servir onde a gente gosta, não tem glória nenhuma nisso. É muito gostoso fazer o que você gosta de fazer. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de servir aqueles que não merecem absolutamente nada, como já foi dito aqui. É ser uma bênção na vida daquele cara que trabalha com você e te afronta, e te zomba. Porque é isso que Jesus fez, gente. Foi uma bênção para Judas. Até o último momento, Judas veio e beijou na face dele, e ele fala, que vens, amigo. Ele não estava sendo irônico. Ele estava fluindo quem ele era. Quando nós somos, o ambiente externo não consegue nos corromper. A maldade do outro não vai fazer você querer revidar com a maldade. Mas para isso, a gente precisa se expor à doçura e à pessoa de Jesus todos os dias. Quando Jesus fala para Pedro, você não precisa de tomar banho, Pedro. É só lavar os pés. Quem está limpo, não precisa de se banhar de novo. Isso é uma metáfora. Você já foi purificado. Você já entendeu quem eu sou. Mas você precisa lavar os pés. A gente é crente. A gente nasceu de novo. A gente já teve a revelação de Jesus. Amém? Amém. Mas você peca? Então tem que lavar o pé, né? A gente precisa pedir perdão todos os dias. Nós perdemos a prática do arrependimento, da consciência do arrependimento de pecados. Quando Jesus ensina a orar, outro legado, a oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Presta atenção que eu vou encerrar com isso. Pai nosso que estás no céu, o reconhecimento de que há um Deus todo-poderoso que você pode chamar de Pai. Santificado seja o teu nome. Mas o nome de Deus já é santo. Mas como que ele é santificado? Quando as pessoas veem a face amorosa de Deus em você. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas. O poder do Espírito Santo é para nós sermos testemunhas de Jesus. E testemunha é aquele que atesta com a vida. Ele é cristão mesmo. Ele parece com Jesus mesmo. Porque na hora que eu passo raiva nele, ele não revida na mesma moeda. Na hora que eu fecho ele no trânsito, ele não corre atrás de mim e põe uma arma na minha cabeça.
Helena, mas isso é ser bobo, Helena, isso é ser bobo. Um bom crente é bobo. Aos olhos do mundo nós somos bobos. Que o Senhor nos vingue, que o Senhor nos defenda. Santificado seja o teu nome. O nome do Senhor está sendo santificado através da nossa vida, igreja. Quando as pessoas veem você no seu trabalho, você é honesto, você é pontual, você é correto, elas veem o caráter de Cristo em você. Aquele que recebe o Espírito Santo não consegue ficar vivendo no caráter torto, não. O poder do Espírito nos alinha com o coração de Deus. Venha o teu reino. Reina sobre mim, Senhor. Manda em mim hoje, governa sobre mim hoje. Não interessa os sistemas que estão ao meu redor, o Senhor é que reina na minha casa, o Senhor é que reina na minha família. Eu me submeto ao Senhor. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Aí pega, hein? Quando a vontade de Deus não coincide com a sua, né? Seja feita a sua vontade. Aqui na terra, assim como no céu. O pão nosso de cada dia. Confia para hoje. Para de ficar ansioso para amanhã. Para de sacrificar a sua família no altar de Mamon. Para de negligenciar os seus filhos por causa do part-time. Para de entrar no sistema do hamster, que faz você trabalhar e não construir nada. Não constrói nada, a família fica arrebentada, porque entrou no padrão de Mamon. É para você quebrar o sistema, é para você ser sal e luz. É para você trabalhar assim, porque Deus não respalda preguiçoso, não. Mas trabalhe e descansa, trabalhe e desfruta, trabalhe e abençoa os seus filhos. Não deixa faltar o que é necessário. O seu filho pode passar sem um tênis de luxo, mas ele não pode passar sem o seu amor, sem o seu olho no olho. Não sacrifique a próxima geração. Não adianta você estar orando para Deus selar os seus filhos, guardar os seus filhos, ungir os seus filhos quando eles saem para a escola, se dentro de casa eles não têm exemplo. E se você não olha nos olhos dos seus filhos, e se você não discipula os seus filhos. Não terceiriza os seus filhos. Trazer os seus filhos na igreja, vou voltar a dizer, não basta. Porque eles vêm na igreja 1 ou 2 vezes por semana, mas eles moram com você. E eles passam mais tempo na escola. Isso significa que você tem que ser mais intencional ainda. Para amar o seu filho, para ouvir o seu filho, para ler o seu filho. Para se conectar a ele, para falar, Espírito de Deus, me revela o que esse menino está passando. Fala comigo, Deus, como é que eu posso interferir? Está dormindo? Vai lá, unge o menino, unge o quarto dele, unge esse menino. E põe limite nas trevas. Satanás, nesse você não toca em nome de Jesus. Senhor, manda os seus anjos para proteger. Agora, tudo isso, gente, tem que ser acompanhado de exemplo. Nossos filhos estão mais de olho naquilo que a gente faz do que naquilo que a gente fala. Tempos atrás, o meu filho, há uns anos atrás, hoje ele já é casado, Miguel, ele me pegou e me colocou no canto da calçada, me colocou para dentro da calçada. Eu falei, que isso, menino? Você é meu filho, eu sou sua mãe, eu que fico para fora da calçada. Ele falou, não, mãe, eu sou seu filho, mas eu sou homem. Eu já sou um homem. Ele tinha 18 anos. E agora você fica para dentro da calçada, porque eu vejo meu pai fazendo isso com você. Meu papel como homem é te proteger. O João nunca ensinou essa lição para ele. Ele viu. Os nossos filhos estão mais de olho no legado que nós estamos deixando com o nosso exemplo. Se o nosso exemplo for destoante das nossas palavras, o exemplo vai falar mais alto. Não adianta você falar e não fazer. Em nome de Jesus. O pão nosso de cada dia. O Senhor é fiel para te sustentar. Nada vai te faltar. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Você está perdoando o que você precisa perdoar? E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Eu não consigo me livrar do mal sozinho, Senhor. Eu posso até me livrar do mal que está ao redor de mim, mas eu não posso me livrar do mal que habita o meu coração, se o Senhor não me livrar de mim mesmo.
da minha arrogância, da minha soberba, da minha altivez, da minha vontade de ser aprovada, do meu desejo de sucesso, de ser aplaudida, de ser apreciada, de ser admirada, de ter muitos seguidores no Instagram. Isso tudo não vale nada. Se o Senhor não nos aprovar, não adianta o mundo inteiro nos aplaudir. Dura coisa é quando alguém está em pecado e está sendo usado. Dura coisa. Helena, mas Deus usa a mula. Deus usa quem Ele quer usar. Porque naquele grande dia, Jesus falou, muitos virão e dirão, Senhor, em Teu nome profetizamos. Em Teu nome curamos enfermos. Expelimos demônios. Isso é poder, gente? É poder. Deus fez. Mas fez porque Deus, nada vai deter o que Deus tem para fazer. Agora, dura coisa é ser usado por Deus e ser desaprovado por Ele. Não é porque Deus está te usando, meu irmão e minha irmã, que Ele está te aprovando. Judas era um dos discípulos. E se transformou em instrumento de Satanás. Estar sendo usado por Deus não é respaldo de aprovação. Vocês lembram lá de Balaão? Foi para profetizar contra o povo de Israel e teve que profetizar a favor. Deus usa quem Ele quer. Não se engane. Jesus nos alertou. Não pense você, porque você está profetizando em meu nome, está curando enfermo em meu nome, está expulsando o demônio em meu nome, que eu te conheço. Que a gente se volte para esse legado indescritível, constrangedor. O servo fiel, ele vem como rei poderoso, mas o legado que ele nos deixou é o legado do Cordeiro. Manso, humilde, servo. E foi por isso que Deus o exaltou soberanamente. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. E por isso, também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o nosso legado. Que Deus abençoe vocês.